Olá! Nesse dia eu quero compartilhar de um texto que encontra-se lá no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 10. O título começa assim: Jesus, o bom pastor. Então, no capítulo 10 do livro do Evangelho de João, o Senhor Jesus ele diz: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não reconhece a voz do estranho. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer aos nossos corações aquilo que nós precisamos entender através da palavra do Senhor. Eu amo a Bíblia porque ela para mim é a minha bússola. Eu não sou perfeito, mas procuro fazer da Bíblia o meu instrumento pelo qual a minha vida seja guiada. O salmista no Salmo 119, o versículo 105, muito conhecido, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas logo adiante, no versículo 133 desse mesmo capítulo do Salmo 119, diz assim a palavra do Senhor: guia, Senhor, os meus passos em conformidade com a tua palavra. Eu tinha mais ou menos uns 6 a 7 anos quando eu assisti um desenho que me chamou bastante a atenção. Antes de falar desse desenho, o que me chama a atenção nesse texto é a sequência dele, que o versículo 3, 4 e 5, ele fala justamente que a ovelha conhece a voz do seu pastor, e quando ele chama, ela o segue porque conhece. De maneira nenhuma seguirão a voz do estranho, porque ela não conhece. A ovelha ela precisa ter segurança, e nós precisamos ter essa segurança no Senhor. Pois bem, voltando para o filme, eu tinha aproximadamente de 6 para 7 anos, quando eu fui surpreendido, era um dia de sábado, se não me falha a mente, com um filme que me chamou bastante a atenção. O desenho consistia na seguinte forma: era uma fazenda, tinha um galinheiro, e ao redor desse galinheiro havia uma raposa que constantemente fazia investida para tentar roubar uma daquelas galinhas do galinheiro. E era sempre frustrado os seus planos, porque tinha um líder, o galo do galinheiro. Aquele galo era bem ativo, ele estava atento a tudo que estava acontecendo e protegia o galinheiro das investidas dessa raposa. Certo dia, o Pitinho estava passeando ao redor da fazenda, próximo à porteira. Tinha uma placa, só não me lembro qual foi a motivação que fez com que um pedaço daquela placa caísse. Mas ela caiu, e quando ela cai, sobre ela havia nela um desenho de uma estrela. E quando cai, que bate na cabeça do Pintinho, o Pintinho se desespera, porque ele vê o desenho daquela estrela e diz que o céu está caindo. E aquilo ali provoca um verdadeiro alvoroço. O galo, por sua vez, tenta trazer a tranquilidade, a harmonia. A raposa, de longe, percebendo aquele tumulto, procura se aproximar do galinheiro e começa a tramar algo que pudesse fazer com que aquela circunstância pudesse lhe favorecer. O líder do galinheiro, o galo, que conhecia bem o galinheiro, tentou trazer a calma, mas as pessoas estavam desesperadas, até porque o próprio Pintinho fazia com que as pessoas, ao ouvirem o seu desespero, começassem a acreditar que realmente o céu estava caindo, somente porque sobre a tábua tinha um desenho de uma estrela e que, para eles, o céu estava caindo. Aproveitando a circunstância, a raposa começa a tramar o plano e diz que realmente que o céu estava para cair e que ela tinha um lugar seguro e que se eles confiassem nela, elas o levaria para sua fortaleza e proporcionaria segurança a cada uma daquelas galinhas e pintinhos, né? Todos ficaram eufóricos.
O galo, por sua vez, orientou: não faça isso, isso não é real, o céu não vai cair. Mas elas não queriam saber ouvir a voz do seu líder. Ela queria saber a voz desse estranho, a raposa. Vocês sabem muito bem, galinha e raposa não é uma perfeita harmonia de amizade. Então, depois de várias investidas, de várias reuniões, o galinheiro resolveu não dar ouvido ao seu líder e seguir a raposa. Eu só sei que, no final, o filme termina com a raposa puxando da sua boca cada osso de galinha e ficando na terra. Nesse interim, só o galo escapou porque ele tinha convicção daquilo que ele acreditava. Às vezes, Bênção, nós temos andado e vivido situações tão diversas onde as pessoas elas preferem dar ouvidos a uma mentira do que crer a verdade. Muitas vezes nós precisamos saber quem são as vozes que são contrárias aos nossos projetos e aos nossos propósitos. Quais são as vozes que verdadeiramente nos representam? Quais são essas vozes que verdadeiramente nos lideram? Para que quando vozes estranhas tentarem sufocar os nossos propósitos, nós não sejamos confundidos ou enganados, como foram essas galinhas. Infelizmente, tem muitas pessoas que deixam de ouvir a sua liderança e passam a dar ouvido a pessoas que não lhes representam. Cuidado com isso, bênção. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Há falsos líderes se levantando, que muitas vezes só quer sugar você, só quer destruir a sua vida. Seja sábio e seja prudente naquilo que você crê. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que são caminhos de vida, mas o seu fim, na verdade, são caminhos de morte. Moisés, quando orientava o povo de Israel, ele diz: diante de vós eu ponho o caminho da vida e o caminho da morte, mas vocês vão ter que saber escolher. Escolham, pois, a vida para que vivam. E assim você vai usufruir das benesses do reino. Nunca se esqueça dessa história, porque raposa e galinha não se combinam. Porque o prato predileto de uma raposa é galinha. E elas decidiram acreditar mais em alguém que queria o tempo todo destruir a sua vida do que no seu líder. E por isso muitos têm morrido. Por isso muitos filhos têm hoje perdido a sua vida, porque deixam de ouvir aqueles que são líderes sobre si, como seus pais, e preferem dar ouvidos às vozes estranhas. A Bíblia diz que o rei Roboão, que foi o sucessor do rei Salomão, Jeroboão tinha uma contenda com Salomão, fugiu para o Egito, depois volta, depois que sabe que Salomão morreu, e ele vai pedir um ato de misericórdia do rei para que ele pudesse voltar e todo o povo ali se reunir com ele. E ele vai tomar conselho com os anciões, e os anciões o orientam de maneira sábia para que ele pudesse viver em paz e harmonia, que todo tempo que ele fizesse, ou que ele agisse bem, ele poderia viver em paz com aquele povo. E ele escuta, mas depois ele vai ouvir os conselhos daqueles que eram seus amigos, que cresceram com ele. Não sei qual eram as influências dele na sua vida, mas eu sei que conseguiram mudar o seu pensamento com relação àquela decisão. E eles orientaram para que ele fosse duro, que o dedo dele fosse pesado sobre Jeroboão. Nesse interim, as tribos de Israel são divididas entre a tribo do norte e a tribo do sul, por causa de uma escolha errada, de uma decisão que foi tomada quando ele escolheu a resposta errada. Ele escolheu a direção errada. Em vez de permanecer com os anciões que cresceram ao lado de seu pai, que podiam dar conselhos de bênção de vida, ele preferiu ouvir os conselhos que foram de morte. E isso provocou essa ruptura em Israel, essa divisão das tribos. Cuidado com aqueles que te orientam, cuidado com aqueles que te guiam, que seja orientado pela palavra do Senhor. A Bíblia é o nosso manual de práticas de fé cristã. Quando você tiver dúvida em que direção seguir, consulte o Senhor, tenha intimidade com ela.
mas não se deixe seduzir, não se deixe amedrontar, não se deixe envolver por conversas maliciosas que tentam tirar você do foco do propósito de Deus. Você pode ser um divisor de água na vida de pessoas que nesse momento estão direcionadas para escutar líderes que na verdade não são líderes, mas são, como a própria palavra de Deus que nós lemos agora, são ladrões que não têm entrado pelas portas, mas têm pulado para roubar as ovelhas. Seja prudente, bênção, seja sábio, e você possa viver o melhor de Deus nesse tempo, através de uma vida responsável. Seja atento, cuidado com as vozes que você escuta, cuidado com aqueles que têm te orientado. Veja se eles têm respaldo bíblico para falar para você aquilo que eles têm vivido. Pessoas que em algum momento desviaram pessoas, elas não podem ser um líder, um orientador para você, porque assim como ele desorientou outros, ele vai querer te desorientar através das suas indagações. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 33, ele diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então não se deixe desviar, peça sabedoria ao Espírito Santo, se deixe conduzir pela palavra de Deus e seja um vitorioso e uma vitoriosa diante daquilo que você crê. A palavra de Deus possa guiar a tua vida. Seja um dia de vitória. Jesus Cristo te ama muito. Então escute a voz do Mestre. Ele é o bom pastor. Ele é o único que não vai te decepcionar. Ele jamais desistirá de você. Então viva de forma que Ele seja glorificado. Você foi feito para adorar a Ele. E que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.